1 de João 4, 7 e 8. Diz assim o texto da palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Oremos. Pai, hoje o Senhor nos desafia a esse mandamento. E amar na tua palavra não é mero sentimentalismo, mas é ação, é atitude. É quando o teu inimigo tem fome, tu lhe dás de comer. É quando ele tem sede, tu lhe dás de beber. E fazendo assim, ó Deus, brasas de vergonha se amontoam sobre a sua cabeça, para que se arrependa e deixe de lado a inimizade. Senhor, amar é agir. O Senhor amou a ponto de dar. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor amou, porque o Senhor amou e deu Jesus por nós. Ensina-nos a amar não só de palavra, mas de fato e de verdade. Agora fala o nosso coração. E Espírito Santo, só o Senhor, para aplicar essa palavra no nosso coração, para escrevê-la na nossa mente, para tocar profundamente o coração daqueles que ouvem a exposição das Escrituras nesta noite. Mas eu clamo para que haja um encontro vivo e pessoal com o Senhor, e que nós saiamos desta mensagem, mais uma vez, conscientes do quanto nos amaste, e do privilégio que é viver para amar-te a ti, e também amar os nossos irmãos. Nós te pedimos essa bênção. Fala conosco, Pai, por meio do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há algum tempo atrás eu ouvi uma história do deserto que eu achei maravilhosa. Eu li em um precioso livro. Dois amigos tão chegados como irmãos resolveram fazer uma viagem pelo grande deserto, o deserto do Saara. E, de repente, no decorrer da sua viagem, naquele ermo, sol quente, eles estavam famintos, e no meio da crise a paciência se esgota, e eles começaram a discutir. Por fim, o amigo que estava mais exaltado levantou a sua mão e deu-lhe uma bofetada com toda a força em seu amigo, que caiu no chão, quase atordoado. Ao levantar-se, o amigo não revidou, mas tomou a sua vara e escreveu na areia do deserto: hoje o meu melhor amigo me bateu. Quando eles iam pelo caminho, chegando ao final do deserto, chegaram em um lugar onde havia um oásis. Havia um pequeno lago, palmeiras, um lugar de descanso. E esse que havia apanhado estava tão desiludido que logo foi à água e se atirou. E havia uma parte mais profunda e ele não sabia nadar. E de repente começou a afogar-se. E o seu amigo então nadou até ele e o salvou. E depois que ele se recuperou, ele então tomou uma pequena faca que trazia e com uma pedra escreveu, esculpiu em uma das pedras daquele lugar as seguintes palavras: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Depois de alguns instantes, o amigo perguntou a ele: por que no momento em que você apanhou, você escreveu com um pedaço de pau na areia que o seu melhor amigo te bateu? E por que depois, quando você foi salvo, por que você escreveu na pedra e deixou gravado que o seu melhor amigo salvou a sua vida? E então aquele homem respondeu: ah, meu amigo, todos nós temos momentos de percalços nesta vida, quando nós somos ofendidos e atacados pelos nossos amigos. Nós devemos deixar registrado na areia, para que o vento do esquecimento bata e leve essa desavença para um lugar bem longe, a ponto de nunca mais nos lembrarmos dela. Mas quando
nós recebemos a bênção de ser salvos pelos nossos melhores amigos, nós temos que gravar na pedra e deixar marcas profundas que escrevem no nosso coração, porque são nos momentos de dificuldade que nós vemos verdadeiramente o amor daqueles amigos que estão ao nosso lado e que nos amam. Meu querido amigo e irmão, o que você tem feito? Você tem escrito na pedra o dia em que os seus amigos te ofenderam? Você escreveu na areia o quanto eles têm sido bênção para a sua vida? Que você, quando alguém te bater, algum amigo, algum irmão em Cristo se levantar contra você, que você escreva na areia, para que a areia do esquecimento vá embora, mas que quando alguém te abençoar, que você escreva profundamente no seu coração e na sua mente, para que você louve a Deus por aquela preciosa vida que o Senhor colocou ao seu lado. Escreva no seu coração as bênçãos que os seus irmãos são em sua vida e deixe para o esquecimento as falhas que eles cometeram contra você. Só pode fazer isso, meu amigo e irmão, aquele que verdadeiramente experimentou o amor de Deus em seu coração e então pode demonstrar na prática o verdadeiro amor cristão, que a Bíblia chama de amor fraternal. Nesse texto que ora lemos, o apóstolo continua a provar quem são os verdadeiros cristãos. Vocês que estão ouvindo a exposição sequencialmente sabem que os falsos mestres não demonstravam amor para com os irmãos da igreja de maneira alguma. E João está, mais uma vez, voltando a essa prova. Mas cada vez que ele volta a uma das provas, ele aprofunda e aumenta o conceito acerca daquela maravilhosa verdade. E é por isso, então, que ao olharmos e observarmos o texto da palavra de Deus nesta noite, nós meditaremos neste texto maravilhoso que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, nesse texto, nos apresenta as razões do amor fraternal. E a pergunta, então, que será respondida nesta mensagem é a seguinte: por que eu devo amar o meu irmão? Por que devemos amar os nossos irmãos? Por que amar o irmão? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos disse porque este é um amor idôneo. Por que amar o irmão? Por que amar os irmãos? Porque este é um amor idôneo. Olhe para o versículo de número 8. João começa dizendo o seguinte: amados. João está nos revelando, irmãos, que para pregar sobre o amor é necessário amar. Ele está pregando sobre amor fraternal porque ele é um pastor tremendamente amoroso, que cuida das suas ovelhas, que prega a palavra para elas, que as alimenta, que lhes ensina o caminho da verdade. E veja bem, amar para João não é ser bonachão, porque muitas vezes nós achamos que amar é ser somente bonachão, passar a mão na cabeça e nunca confrontar as falhas de ninguém. Se você tem observado a exposição dessa carta, você vê João amoroso com o rebanho, mas extremamente firme. Ele não teme mostrar os sinais dos falsos mestres e até confronta o rebanho quando eles começam a dar ouvidos às falsas doutrinas dos falsos mestres. Mas mesmo sendo firme e confrontando, porque isso é uma expressão de amor, João não deixa de ser amoroso. Ele se dirige àquele rebanho de Éfeso e daquelas igrejas da Ásia, chamando os irmãos de amados. João está dizendo, amado irmão, que nós devemos amar os irmãos, porque isso é algo idôneo. Isso demonstra que nós temos Cristo em nosso coração. E isso, amados irmãos, dá força para a mensagem que pregamos. Quando nós verdadeiramente temos o amor de Cristo em nosso coração. E este amor não é somente palavrório em nossa boca, ou só é expressado por nossas palavras. Irmãos, isso é tão forte na vida do apóstolo João, que alguns contam que ele, já velhinho, era carregado na cidade de Éfeso numa cadeira, porque já não conseguia mais andar, aproximadamente chegando aos seus 90 anos,
ele foi o último dos apóstolos a viver nesta terra. Então ele via o povo e o povo saudava, Pastor João, amado. E ele saudava o povo dizendo, amados, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E as pessoas vinham falar com o pastor e ele tocava nelas e dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Irmãos, isso é um verdadeiro milagre. Porque João, na sua juventude, junto com seu irmão Tiago, ambos eram conhecidos como Boanerges, que significa filhos do trovão. Certa vez eles passaram com Jesus em uma cidade onde as pessoas não quiseram receber Jesus, na região de Samaria, porque Jesus ia a Jerusalém morrer por nós, e eles disseram, Senhor, o Senhor quer que nós clamemos fogo do céu, que venham sobre estes homens que não te receberam? E Jesus disse a eles, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Ah, queridos amigos e irmãos, esses jovens que eram tremendamente irados foram transformados pelo Senhor. E agora João é conhecido como o apóstolo do amor. E quando se refere ao rebanho, um rebanho muito desafiador daquela região da Ásia, ele diz a eles, amados, louvado seja Deus. Primeira razão pela qual nós devemos amar os nossos irmãos é porque o amor fraternal é idôneo. Ele demonstra que Cristo está em nosso coração. E só pode pregar sobre amor quem verdadeiramente tem o amor de Cristo em seu coração. Ah, que Deus nos ensine a amá-lo sobre todas as coisas, mas que Deus nos faça amar verdadeiramente os nossos irmãos. Mas talvez você se pergunte, pastor, por que eu devo amar o meu irmão? Em primeiro lugar, porque é um amor idôneo. Mas o texto apresenta outra razão do amor fraternal. E em segundo lugar, o texto da palavra diz que nós devemos amar aos irmãos porque é um amor recíproco. Em primeiro lugar, porque é um amor idôneo. Em segundo lugar, porque é um amor recíproco. Olhemos para o texto da palavra, assim diz o texto. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros. Se você lê esse texto, esse verbo no português, ele está no imperativo. Mas se você faz uma análise dele no grego, a linguagem na qual o Novo Testamento foi escrito, esse verbo é um presente subjuntivo. Então, a melhor tradução para ele seria a seguinte: amados, que nos amemos uns aos outros. Ora, pois, irmãos, João é apóstolo, ele tem autoridade, ele pode ordenar, e em muitos momentos da carta ele dá ordens claras. Mas agora, no momento em que ele está pregando sobre amor, ele quer demonstrar gentileza até na maneira de falar. Então, em lugar de usar o verbo no imperativo, ele usa o verbo no subjuntivo, dando a ideia de que nos está entregando o melhor conselho, de que nos está mostrando a melhor possibilidade, de que é cavalheiro conosco, a ponto de nos aconselhar, para que nós, ouvindo um bom conselho, obedeçamos com alegria e não como quem está sendo pressionado. Ele diz, amados, que nos amemos uns aos outros. Mas aqui, amado irmão, João não está autorizando você a dizer o seguinte, está vendo? O texto está dizendo que o meu irmão tem que me amar, porque eu amo o meu irmão, e os uns têm que amar os outros, e os outros os uns. Mas a ideia do texto aqui, amados irmãos, é que nós que estamos do lado de cá somos os uns. E nós vamos amar os outros. E os outros que estão do lado de lá não podem se sentir os outros, eles também têm que se sentir os uns. E quando eles se sentem os uns, eles vão amar os outros. E aí, se ambos os uns que estão de cá e os outros uns que estão de lá, amam-se uns aos outros, então nós veremos manifesta a reciprocidade desse amor fraternal. A ênfase é que o amor é recíproco, por isso nós devemos amar. Mas preste atenção, você não deve fazer as coisas para o seu irmão esperando receber algo em troca. Pelo contrário, você tem que colocar o outro em primeiro lugar. Então, quando você coloca o outro em primeiro lugar, você cumpre a sua missão.
E se ele é de fato de Cristo Jesus, o Senhor vai tocar no coração dele e ele vai demonstrar amor para contigo. Mas você não pode, querido amigo, você não pode, querida irmã, obrigar ninguém a amar. Você tem que cumprir a sua responsabilidade pessoal. Mas o texto diz que quando nós que somos uns amamos aos outros, os outros entendem que também são uns, ouvem a palavra e amam os outros. Por isso João diz, amados, que nos amemos uns aos outros. Louvado seja Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. O amor fraternal é uma bênção porque ele cria uma cultura de amor no meio da igreja. Ele cria uma cultura de verdadeiro amor no meio do povo de Deus. Os uns deixam de se colocar em primeiro lugar e fazem aquilo que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que cada um considere o outro como superior a si mesmo. E quando nós fazemos isso, nós vamos amar os nossos irmãos. E, consequentemente, quando os nossos irmãos nos consideram como superiores a eles mesmos, eles também irão nos amar. Então, nós devemos amar os nossos irmãos porque o Senhor nos mandou colocar o amor na vida daqueles que Ele ama. Mas quando nós amamos os irmãos, eles vão nos amar e nós vamos criar uma cultura de amor em nosso meio. Não de falso amor, de palavrório, mas de verdadeiro amor cristão. E criando essa cultura do amor de Cristo, a presença do Senhor se perceberá em nosso meio e se verá em nossa vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro texto que lemos nesta noite foi muito claro. Nele, Jesus, pouco antes de morrer, provavelmente, amados irmãos, 65 anos antes de João escrever essa carta, o Senhor Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Preste atenção, na antiga aliança, você tinha que amar o próximo como você amava a si mesmo, o que já é um grande desafio. É por isso que Jesus prega no Sermão do Monte, quando nos mostra a regra de ouro, e diz, tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós também com eles. Mas quando ele nos dá o novo mandamento, ele amplifica. Ele diz que nós não temos que amar somente como nós nos amamos, mas ele diz que nós devemos amar como ele nos amou. E como ele nos amou, irmãos? Ele nos amou a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Fale seriamente. Você tem amado os seus irmãos desse jeito que o texto fala? Muitas vezes, irmãos, nós somos prontos a cobrar das pessoas que tenham atitudes que nos agradem, que supram as nossas expectativas, que façam tudo aquilo que nós queremos, porque se elas não nos suprirem, elas caem no nosso conceito, elas são desaprovadas no nosso quadro de avaliação, e nós nos sentimos do direito de apontar o dedo e julgá-las, mas nós temos que entender que todas as vezes que nós apontamos o dedo para o nosso irmão, nós temos outros 3 apontando para nós atrás, e outro aprontando para Deus do céu, dizendo que Deus é testemunha. Irmãos, antes de julgar os outros, nós deveremos julgar a nós mesmos. E olhar se nós mesmos estamos amando como o Senhor nos mandou amar. Você ama o seu irmão como o Senhor mandou amar? Você, dentro da sua casa, ama como o Senhor mandou amar? Priorizando o outro? Você ama como as Escrituras ensinam? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Que Ele nos perdoe e que Ele nos ensine a amar como Jesus mandou no novo mandamento. Que Ele nos dê um coração arrependido, a ponto de amar sacrificialmente, de dar os nossos recursos, de dar a nossa inteligência, de dar a nossa vida, de investir o nosso tempo, para podermos abençoar nossos irmãos e irmãs, demonstrando o amor de Deus na prática. O grande pregador Charles Spurgeon ensinava aos seus alunos que quando eles pregassem aos seus ouvintes, eles tinham que crer que Deus iria salvá-los, mas que eles também deveriam amar as pessoas às quais eles pregavam. Só prega, amado irmão, com amor, com lágrima nos olhos, com a capacidade de confrontar amorosamente o pecador, aquele que o ama.
entende o quanto aquela vida custou, pois ela custou o preço mais caro do universo. Ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, que Deus transforme o teu coração e o nosso coração, e que nós vivamos esse amor fraternal, no qual nós os uns amamos os outros, e se Deus quiser, os outros vão amar, e que haja em nosso meio uma cultura de amor tal, que quando aqueles que vêm de fora chegam, eles dizem, aqui é o meu lugar, aqui eu vejo o amor de Deus manifesto nos relacionamentos, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Porque amar o meu irmão? Porque é um amor idôneo, porque é um amor recíproco. Você tem amado o seu irmão? Mas talvez você me pergunte, pastor, fortes razões, mas será que existe mais alguma razão para o amor fraternal? Ah, ainda há, meu irmão, outra razão para o amor fraternal. Então, por que amar o meu irmão? Porque é um amor celestial. Porque é um amor idôneo, porque este é um amor recíproco, mas porque este amor é um amor celestial. O texto diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ah, querido amigo e irmão, a tradução literal diria que o amor é de Deus. Mas como esse verbo está acompanhado por um genitivo no grego, então ele traz a ideia de procedência. Então esse amor, o que eu devo amar? Por duas razões claras. Quando no grego diz que o amor é de Deus, está dizendo que o amor pertence a Deus. Está dizendo que o amor é originado em Deus. Então, amado irmão, por que amar o irmão? Porque este é um amor celestial. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor é propriedade de Deus. E se nós amamos, foi porque o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nosso coração. Ora, Paulo diz lá em Romanos 5,5 que a nossa esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos. Então, quando nós recebemos o seu amor em nossa vida e amamos aqueles aos quais ele ama, nós estamos demonstrando que nós somos de Deus. E que esse amor não procede naturalmente de nós. Esse amor procede de Deus. Por nós mesmos, irmãos, nós nunca poderíamos amar o Senhor. Muito menos nossos irmãos. Jesus é claro em João 15,16, quando diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Louvado seja o nome do Senhor. Então você só pode amar porque o Senhor te amou primeiro. E quando você ama o seu irmão em obediência às Escrituras, querido amigo e irmão, você está mostrando que procede de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós confundimos amor com sentimentalismo. Mas a palavra ágape, no grego, que é usada aqui no texto, que nos aconselha a amar, significa uma atitude, querido amigo e irmão. Amor na Bíblia não é só sentimentalismo. Amor é ação. Lógico que existe o sentimento, mas o sentimento vem atrás das atitudes. Primeiro, nós atuamos corretamente. Quando atuamos corretamente, então, o amor inunda os nossos corações. É por isso que Paulo nos ensina a amar os inimigos. E ele diz, quando o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não é que você está morrendo de paixão pelo seu inimigo. É que você é cristão. Então você vai e dá de comer a ele, e quando você está dando de comer, o seu coração é enternecido por Deus de misericórdia. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então, quando você mata a sede dele, você vê o amor de Deus sendo demonstrado, e sua vida e o seu coração se enternece para com ele. E aí a Bíblia diz que fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Você não vai queimar a cabeça dele com isso. Pelo contrário, eu já expliquei isso aqui na exposição de 1 João. No Egito Antigo, quando o homem
pagava pelos seus crimes e chegava o dia da sua libertação. Ele andava na cidade com uma madeira e uma panela com brasas vivas dentro, que significava que ele cumpriu a sua pena e foi convencido de seu erro, e agora ele sairia da prisão e não teria mais as mesmas atitudes. Então, quando você trata bem o seu inimigo, ou até o seu irmão que está contra você, a Bíblia diz, então, que além do seu coração se enternecer para com ele, e você demonstrar que é verdadeiramente cristão, você vai fazer com que ele tenha brasas vivas sobre a sua cabeça, sem vergonha do seu pecado, e mude de atitude, e aí haverá paz. Querido amigo e irmão, nós temos que atuar como quem ama. Querido amigo e irmão, eu sou pastor há mais de 20 anos, pastor ordenado e pregador da palavra há 24 anos. E nesses anos, Deus já me deu a grande responsabilidade de aconselhar centenas de pessoas, talvez até mais que 1000 pessoas. E, amados amigos e irmãos, houve uma certa oportunidade que um casal chegou no nosso gabinete pastoral, brigando, quebrando pau, discutindo, e nós sentamos com eles e mostramos que eles estavam discutindo porque o Senhor não era o primeiro amor na vida deles, porque já que o Senhor não era o primeiro amor, então eles estavam colocando expectativas divinas um sobre o outro. E depois daquele momento em que eles disseram que queriam se separar, eu pedi a eles 21 dias. E naqueles 21 dias, eles iam escrever todos os dias, um dia no papel, uma bênção que ele tinha por causa daquele cônjuge. E agradecer de manhã, à tarde e à noite. E aí, durante 21 dias, aí uma pessoa disse, será que é possível achar 21? Não, mas acha. Quem casou, acha. E de repente, então, meu amado irmão, no meio do processo, eu encontrei o casal, falei, quando é o nosso próximo aconselhamento? Eles disseram, pastor, não precisa de próximo, está tudo bem. Nós aprendemos a agradecer a Deus pela bênção dessa pessoa que está na nossa vida. Quando você se deixa dominar pelo amor que procede de Deus, as coisas mudam. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha compaixão da nossa vida. E que nós, em nome de Cristo Jesus, sejamos tão cheios do Espírito Santo, que de fato demonstremos na prática o amor para com as pessoas que estão próximas de nós, o amor para com os nossos irmãos. Vale a pena atuar com amor fraternal. Consequentemente, o nosso coração vai ser mudado e nós aprenderemos a amar, mas o sentimento vai atrás da ação. E a Bíblia nos ensina que quando nós amamos assim, nós vamos então demonstrar que o amor de Deus está em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena amar o seu irmão. Por que amar o irmão? Porque este é um amor celestial. Mas talvez você me pergunte ainda nesta noite, reverendo, será que vale a pena amar o meu irmão? Vale a pena, querido. Vale a pena amar o seu irmão. Então você me pergunta, pastor, então por que amar o meu irmão? Existe mais alguma razão? Existe, minha querida irmã. Por que amar o seu irmão? Porque este é um amor identificador. Porque este é um amor identificador. O texto diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. João pega pesado aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas ele diz que o amor fraternal é um identificador da verdadeira conversão. Ele diz que aquele que ama o seu irmão prova que nasceu de novo. Todo aquele que ama é nascido de Deus. O que significa isso? Significa que essa pessoa experimentou a bênção da regeneração. Ela nasceu de novo. Ela foi ressuscitada na alma pela pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Ela recebeu o sopro de nova vida e agora ela é nova criatura, ela nasceu de novo. Ela tem a natureza do Espírito dentro dela e por isso ela creu em Jesus e ama Jesus. E se ela nasceu do Espírito, se ela nasceu de Deus, ela se parece com aquele que a gerou.
Ela se parece com o seu pai. O texto diz aqui, todo aquele que ama é nascido de Deus. A palavra no grego é gerado por Deus. Ah, querido irmão, como os nossos filhos têm características nossas, porque eles foram gerados de nós, todo aquele que é gerado de Deus vai ter características de Deus na sua vida e vai se parecer com Deus. Então, quem ama se parece com Deus e demonstra que é filho de Deus. Se você não ama, você não é filho de Deus. Claro nisso. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verbo usado para conhecer é um hebraísmo no texto grego e significa que tem um relacionamento íntimo com Deus. Quem ama o seu irmão revela que tem um relacionamento de intimidade com Deus, que não só conhece Deus de longe, mas que fala com o Senhor em oração todos os dias, que lê a sua maravilhosa palavra e ouve a voz do Espírito falando com ele, que adora, que canta o Senhor, que tem comunhão com Deus eterno, conhece a Deus, tem intimidade com Deus. Ah, querido amigo e irmão, quem ama conhece a Deus, tem um relacionamento íntimo com Deus. Um dia desses eu conversava com um pastor muito querido, meu e de muita gente desse país. E ele me contava acerca de 2 líderes eclesiásticos que tinham posições diferentes, mas amados com respeito ao assunto, mas ambos criam em Jesus. E, de repente, aquele que parecia mais ortodoxo, mais sério, mais responsável, disse assim, eu odeio aquela pessoa, eu a odeio com ódio consumado, eu a odeio de fato. E, de repente, aquele pastor disse, o que é isso, meu irmão? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele não quer saber. Para mim, ele não é um crente. Eu o odeio com ódio consumado. Eu o odeio de fato. Que alguém que se diz ortodoxo e defensor da doutrina das Escrituras vai dizer que odeia o seu irmão? Odeia aquele que crê em Jesus? João diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí ele completa, aquele que não ama não conhece a Deus. Se você odeia o seu irmão com ódio consumado, você não tem Jesus no coração. Você não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se você odeia o seu irmão, você não tem Jesus no seu coração e você precisa de conversão. Se você agora analisa o seu coração e reconhece que você odeia alguém, que você quer destruir alguém, se você tivesse a oportunidade, você o mataria ou tiraria da sua presença. Isso demonstra que você precisa de conversão. Se você detectou esse sentimento no seu coração nessa noite, arrependa-se do seu pecado em nome de Cristo Jesus. Diga, Senhor, me perdoa. Eu estou vendo que eu não conheço a Deus. Tem misericórdia de mim, me lava desse ódio terrível. Me dá um novo coração, me faz verdadeiramente nascer de novo. Me dá a bênção de crer em Jesus. E se você de fato crer em Jesus, você vai amar o Senhor e vai amar os seus irmãos, até no dia em que eles te ofenderem. Porque esse amor não depende da atitude deles. Esse amor depende do mandamento que o nosso Senhor nos deu. Porque amar o nosso irmão, porque este é um amor identificador. Quem ama, nasceu de novo. Quem ama, tem intimidade com Deus. Quem não ama, não é convertido, não conhece a Deus. Precisa crer em Jesus, pois está caminhando a passos largos para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Uau! Pastor, já basta, né? Não precisa de mais nenhuma razão para eu aprender a amar o meu irmão. Calma aí. Quem sabe o quanto vai falar é o Espírito Santo. Não sou eu nem você. Então o texto vai nos mostrar mais uma razão do amor fraternal. Uau, pastor! Com todas essas já estou impactado.
Mas diga-me então, por que amar o meu irmão? Por que amar o seu irmão? Porque este é um amor divino. Por que amar o seu irmão? Porque este é um amor divino. O nosso texto diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O texto não diz que o amor é Deus, tá, querido? Porque há muitas pessoas que são amantes de novela, que criam cupidos ao redor de si com uma flechinha e desenham corações por onde quer que vão, e elas então são amantes do amor, de um amor romântico conforme o mundo e não o amor de Deus. O texto não está dizendo que o amor é Deus, o texto está dizendo que o próprio Deus é amor. O que significa isso? Significa que o amor faz parte da essência de Deus. O amor é um dos atributos de Deus. Querido amigo e irmão, isso é tão sério, tão importante, que se você der uma olhada no Novo Testamento, somente em 4 oportunidades no Novo Testamento, você vê a expressão que define algumas características de Deus, quando diz assim, Deus é. Uma delas diz assim, Deus é Espírito. Foi Jesus quem disse, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Outra lá em Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Então Deus é um Deus que se ira contra o pecado. A outra expressão, meu querido irmão, minha querida irmã, diz que Deus é luz. E não há nele treva alguma. Por isso, então, nós devemos querer andar na luz para conhecê-lo. E a quarta diz que Deus é amor. Quando você se lembra que Deus é amor, então você vai se lembrar que Deus é o maior de todos os espíritos. Você vai lembrar que Deus se ira contra o pecado e pune o pecado daquele que não crê em Jesus e puniu o pecado daquele que creu na pessoa de Jesus. Deus é fogo consumidor. Você vai saber que Deus é luz que ilumina o seu caminho, que te leva para o céu, que santifica a sua vida. Então, a partir daí, você pode dizer que Deus é amor. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso diz Romanos 5,8. Deus só mandou Jesus morrer na cruz para me salvar, para te salvar no teu lugar, no meu lugar, porque Deus é amor. O amor é o atributo de Deus, no qual ele demonstra um grande sacrifício para conquistar o meu e o teu coração. Então, quando nós amamos os nossos irmãos com amor que vem de Deus, isso demonstra que nós fomos impactados pelo amor divino. Isso significa que o amor divino impactou o nosso coração, que nós fomos transformados por Jesus, que nós somos verdadeiramente salvos, que nós temos a vida eterna, que Deus deu seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados, e porque Ele já nos deu aquele que Ele tinha de melhor, nós agora então nos daremos por amor a Deus, amando os nossos irmãos na prática, porque Deus é amor. Quando você ama o seu irmão, você demonstra estar em comunhão com Deus, porque o amor faz parte da essência de Deus. E você, quando é cheio de Deus, recebe esse amor maravilhoso do Senhor e entende que Deus é amor. Louvado seja Deus. Porque amar o meu irmão, quais são as razões do amor fraternal? Porque este é um amor idôneo, porque este é um amor recíproco, porque este é um amor celestial, porque este é um amor identificador, porque este é um amor divino. Eu me lembro, quando eu era menino, que aprendi um cântico na igreja que dizia assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Se você não sabe, vamos cantar comigo para aprender. Amados,
Amemo-nos uns aos outros, sim, amemo-nos, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor escreva essa mensagem na sua mente. Que o Senhor escreva essa mensagem no seu coração. Você que creu em Cristo Jesus foi amado e o Filho de Deus pagou o preço mais alto para te dar salvação e vida eterna. E agora você tem paz com Deus. E porque você tem paz com Deus, você pode ter paz com os irmãos. Pastor, quais são as razões do amor fraternal? Porque amar o nosso irmão. Porque este é um amor idôneo. Porque este é um amor recíproco. Porque este é um amor celestial. Porque este é um amor identificador. Porque este é um amor divino. Que o Senhor nos ensine a amar na prática e que ao amar na prática o Senhor encha o nosso coração de bons sentimentos para com os nossos irmãos, para que nós criemos uma cultura de amor dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja e nesse mundo tão terrível de tanta maldade que tanto padece da falta do verdadeiro amor. Que ao expressar o amor na prática, as pessoas vejam Cristo Jesus em nossa vida e queiram crer no Senhor ao ver o amor de Deus manifesto em nosso coração. Portanto, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros.